Muito bem-vindo a mais um estudo de filosofia pela Faculdade Livre Teológica Bereanos. Meu nome é Luciano Firmino do Vale e é um prazer e uma satisfação enorme ter aqui com você conosco. Estamos dando continuação a um estudo muito importante para diversos campos do pensamento e da própria cultura. E hoje nós vamos iniciar uma reflexão, na verdade, uma introdução dentro da atitude filosófica, que é onde, vamos dizer assim, onde nasce, né, onde podemos desenvolver em partes menores a atitude filosófica, certo? Vamos também mergulhar na história da filosofia, começando, sobretudo, falando um pouco com os primeiros pensadores, né? Mas esse pensamento não é um pensamento desorganizado, é um pensamento organizado que procura não perder tempo, mas desenvolver atitudes, metodologias, aspectos que vai conduzir o ser humano a compreender o mundo e a si mesmo, desenvolvendo assim respostas satisfatórias, né, depois de uma caminhada árdua que vai, nesse percurso, deixar as falsas crenças. Por exemplo, vocês vão perceber nesse vídeo que a filosofia também ajudou o cristianismo, mas a filosofia, sobretudo, e um pouco antes, né, do surgimento do cristianismo, já acabou com as falsas crenças. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui muito básico. Êxodo, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então, a Bíblia, não somente Êxodo, mas como em todo o Testamento, está dizendo que existem falsos deuses e um Deus verdadeiro, certo? Que é a Trindade, não é isso? Então, a própria teologia já refuta as outras crenças, certo? Não admite um outro Deus. A filosofia também faz isso. Quando, antes de nascer, as pessoas, principalmente na Grécia Antiga, acreditavam que tudo era regido por um panteão, vários deuses, politeísmo, assim como várias civilizações na Mesopotâmia e pelo mundo todo. Então, a filosofia, diferente da geografia, da química, da matemática, já refuta a crença em outros deuses. E, ao mesmo tempo, procurou, certo? Pelo menos viu um resquício de um único Deus verdadeiro que eles não souberam diagnosticar, porque não era por meio da filosofia que Deus ia se revelar, mas a filosofia percebeu que existem vários deuses falsos e existe um Deus verdadeiro. Alguns chamam de motor imóvel, primeiro motor imóvel, e outros nomes que vocês vão ver durante esses vídeos, tá bom? Mas a filosofia, a princípio, não aceita a crença em vários deuses, certo? Isso é muito importante para o cristianismo. Mas ele aceita a crença em um único Deus verdadeiro. Por quê? Porque a filosofia usa a razão. E esse Deus verdadeiro deu razão ao ser humano, diferentemente dos outros deuses. Os outros deuses, que a gente pode observar pela história da religião, não utiliza a razão, mas sim a superstição, certo? Mas isso vai ficar um pouco mais, vamos dizer, fácil de ser entendido com estudos aprofundados. Eu quero, nesse vídeo, também apresentar mais 2 livros que podem ajudar a desenvolver a atitude filosófica, o estudo da filosofia, tá bom? Primeiramente, isso aqui, ó. Eu gosto muito desse autor, que é Norman Geisler, Introdução à Filosofia, uma perspectiva cristã, terceira edição revisada da editora Vida Nova. Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Muito bom. Ele diz aqui o seguinte: em uma terceira edição aprimorada e de fácil leitura, os autores examinam com profundidade as razões e a realidade da fé de uma perspectiva cristã e filosófica. E é justamente isso que nós estamos, desde o primeiro vídeo, fazendo com vocês. É
a utilização da história, da própria razão, da fé cristã e da filosofia como algo essencial para a nossa vida. Então, abordam várias posições filosóficas, refutando as concepções anticristãs e apresentando argumentos e contra-argumentos a favor da perspectiva cristã. Esta é uma introdução valiosa à matéria muitas vezes complexa e difícil da filosofia. Os autores apresentam tanto as questões há muito debatidas entre filósofos quanto as recentes. Geisler e Feinberg, são os autores desse livro, desenvolveram os aspectos gerais da filosofia e o tempo todo mantêm uma posição claramente cristã. Gosto muito desses autores, certo? Tem cerca de mais de 400 páginas. Eles trabalham muitos temas importantes aqui. Por exemplo, vamos fazer todo o livro de filosofia vai falar sobre o que é filosofia, né? Metodologia, o que é o conhecimento, né? O que é verdadeiro e falso, o que é a realidade e subtópicos. Também ele vai trabalhar sobre o que é a realidade última, Deus existe, fé e razão, né? O que é bom e o que é certo. Então são temas que muitas vezes a gente vê no jornal, em um filme, em um noticiário, e até mesmo em coisas assim até sem sentido. Por exemplo, alguém comentando sobre uma partida de futebol. Ah, o meu time ganhou, o meu time perdeu. Então alguém poderia duvidar, será que o time que ganhou fez algo, não é, de errado ou algo de certo para ganhar? Né? Será que o árbitro favoreceu um dos times? Será que isso é errado? Né? Um exemplo básico disso aí. Mas a filosofia abrange muitas coisas importantes, como por exemplo, aborto, errado, é certo, a esquerda cristã, isso é errado, isso é certo. Só por meio da filosofia a gente consegue refutar certas ideias, certas ideologias que não procedem da escritura. Então, esse primeiro livro aqui, muito bom, certo? Eu recomendo. Um outro livro que tem uma nova edição, né? Eu particularmente não gostei da capa da nova edição, eu gostei da capa antiga. E eu passei muito tempo para encontrar essa capa antiga. Isso tem uma nova edição, né, revisada, com outro tipo de capa, mas é o mesmo nome, Filosofia e Cosmovisão Cristã, de J.P. Morehade e William Lane Craig, da editora Vida. Tá aqui, ó. Muito bom. Mais de 700 páginas. Vai também abordar mais assuntos, né? Como, por exemplo, o que é filosofia, epistemologia, metafísica, filosofia da ciência. Vai abordar ética, filosofia da religião e teologia filosófica, certo? Muito bom, muito interessante. Aqui já é um livro mais, assim, complexo, mais volumoso aqui, tá vendo? Diferente do outro, que é mais fininho, certo? Esse aqui tem 2 vezes mais ou menos, ou 3 vezes o volume desse. Esse aqui é mais pesado, certo? E ele diz aqui, ó, essa parte aqui é o seguinte: o mundo está mudando a passos alarmantes. A cada dia, novos valores surgem. As pessoas não se contentam com o antigo. A novidade do momento é o que interessa. Muitas são as indagações. As pessoas não querem mais respostas objetivas de uma única fonte, principalmente se essa fonte afirma ser inspirada por Deus. Então, o ser humano, no seu pecado, na queda, ele não quer nada que tenha base bíblica. Ele quer outras coisas que não têm referencial teórico e nem prático na escritura. Ele quer outras coisas, tá bom? Então isso é muito preocupante. Cada vez mais a morte de Deus é decretada e aplaudida, né? Quando políticos corruptos tomam o poder, quando falsos pastores assumem a liderança de certas denominações, né? Então, eles estão decretando a morte de Deus. Inclusive, eu quero também aproveitar esse momento de recomendar a vocês 3 filmes, né, sobre essa temática. Né? Deus não está morto, é o nome do filme. Vocês podem botar no YouTube. Eu acho que tem algum filme gratuito, não sei se tem ainda, mas deve ter. Pronto, eu tenho aqui no meu aplicativo 3 filmes que eu recomendo a vocês que têm a ver com filosofia, história e teologia, tá? O primeiro filme é Deus Não Está Morto, certo? O segundo filme é Deus Não Está Morto 2. E o terceiro filme dessa mesma pegada, né? O primeiro e o segundo são
bons, tá? O terceiro é mais ou menos, mas te ajuda a ter mais sensibilidade, ter mais conhecimento. Deus não está morto, uma luz na escuridão, tá? Esses 3 filmes recomendo como estudos complementares do nosso curso de filosofia, certo? Eu tenho um canal no YouTube, eu acredito que eu tenho algum vídeo falando sobre esses filmes, esses 2 primeiros filmes, certo? Ou pelo menos sobre o primeiro, tá? Mas eu recomendo aqui para vocês. Enfim, então, o número de ateus cresce cada dia. E são ateus militantes, gente que labuta pela causa do ateísmo e com todo vigor. Cada um quer seguir sua filosofia de vida. Conceitos como verdade, moral e fé são levados para o campo pessoal. O que interessa a cada um é ter sua própria verdade, sem a necessidade de se submeter ao crivo da razão e da fé. Ou seja, o cristianismo, a fé reformada, a fé protestante, a fé bíblica, certo? É a única fé que pode ser posta em prova, que pode ser questionada, que pode ser avaliada, examinada e ser aprovada, ser vista como verdadeira, como uma verdade absoluta. Diferentemente do Espiritismo, da Testemunha de Jeová, do Mórmon, do catolicismo, das seitas orientais, seitas brasileiras, quando a gente põe as mesmas perguntas contra essas formas de fé, todas elas são reprovadas. Somente o cristianismo consegue dar respostas por meio da razão, por meio das evidências de que essa fé é legitimamente verdadeira. Então, esse quadro negativo tem assumido proposições gigantescas, atingindo todas as camadas sociais. O mundo realmente não é mais o mesmo. O cristianismo também não. Infelizmente, o cristianismo não escapou da influência do relativismo. Ele também tem sofrido as consequências dessas transformações no cenário mundial. Novas formas de pensar se sobressaem, levando o cristianismo a repensar e rever suas posições no campo do conhecimento e da ética. O discurso relativista vem tentando tomar conta de cada religião, da religião cristã, com razoável sucesso. Conceitos anteriormente vistos como inegociáveis para a fé cristã, agora são tolerados facilmente em nome da unidade na diversidade. Por exemplo, a maior doença hoje no cristianismo, hoje evangélico protestante, é a esquerda cristã. Dentro da muitas comunidades cristãs, não vou dizer que são todas, né? Mas a grande maioria não tem ainda a certeza do que eles são. São pessoas que voltam da esquerda e são muitos gays, lésbicas, bissexuais, adeptos de teologia de gênero, abortistas, suicidas, tá? Que têm um apego à ideologia de esquerda e que são muitas vezes professores, pastores, anciões, cantores, até mesmo professores de seminário, certo? Que vão relativizando o cristianismo e, por algum tipo de sucesso financeiro, consegue esse patamar e assim vão influenciando pessoas. É tanto que tivemos aí um pastor da Batista que está defendendo o homossexualismo. Então, você veja aí, como refutar isso? Como quebrar, como realmente trazer uma resposta projética contra essa ideologia de seita, né? Então, por meio da filosofia, da história, da Bíblia, a gente consegue trazer tudo isso aí à tona. Bem, adotou-se um inclusivo irrestrito. Adotou-se um inclusivismo irrestrito, né? Admitindo-se agora várias verdades em detrimento da verdade. Então, assim, nós protestantes, nós reformados, nós acreditamos que não existem duas verdades. Só existe uma verdade, que é Cristo. E Cristo é a verdade. Ele mesmo disse, eu sou a verdade. Não foi Firmino, não foi a Faculdade de Teologia Beranos, não foi ninguém. Somente ele é a verdade. Mais ninguém. Não foi um anjo, não foi um querubim, não foi um serafim. Somente Jesus Cristo é a verdade. Certo? Mas pessoas corrompidas, né? Têm criado, fabricado várias verdades para comprar o povo. Basta ver a seita do movimento neopentecostal. Veja quantas pessoas seguem isso.
Tá entendendo? Só para vocês terem ideia. Entretanto, mesmo em meio a esse reboliço no campo da razão e da fé, ainda há pessoas preocupadas com conceitos fundamentais inquietantes, com dúvidas e indagações que incomodam a humanidade há muito tempo. Então, é por meio dessa reforma. Então, a reforma também pode ser vista como um movimento filosófico, tá? Porque ela vai questionar a autoridade papal, vai questionar as práticas e as doutrinas católicas e vai agora retornar para a Escritura, porque as doutrinas católicas são anticristãs, são diabólicas e somente a Escritura tem a verdade. Não é o Papa, não é a Igreja, certo? Com tantas opiniões e tantas religiões no mundo, como alguém pode afirmar que existe uma só verdade? Existe realmente uma verdade entre as diversas verdades? Diante de tantas opções de pensamento e de crenças conflitantes entre si, em qual devemos acreditar? Todas são válidas. Deus existe como realidade? Se existe, podemos conhecê-lo verdadeiramente? As doutrinas cristãs ainda fazem sentido ou são relevantes nesse mundo em constantes transformações de seus valores? Podemos realmente falar da existência de Deus, de amor, quando o mal, em muitas de suas facetas, parece dominar o mundo? Eu quero aqui trazer um pequeno comentário do que aconteceu comigo recentemente. Então tá aqui, certo? Essa indicação. Dentro do que a gente acabou de fazer essa leitura, eu trago aqui para vocês a minha experiência, tá bom? Onde eu trabalho, tem muitos católicos, né? Independente se são ou não conhecedores do catolicismo de forma da raiz, né? Mas surgiu um debate sobre dízimo. A prática do dízimo pelos pastores, né? De forma geral, né? Sem especificar, sem saber dividir as coisas, o católico, ele joga assim, né? Então, dizendo que os dízimos que os pastores usam usam de maneira má, até para roubar as pessoas, enfim, né? Cada caso é um caso, né? Sabemos que as seitas neopentecostais realmente roubam o povo. Isso aí a gente tem que dizer a céu aberto. Porém, as igrejas sérias, comprometidas com a doutrina do evangelho, né? O dízimo, as ofertas que são adquiridas serve para a manutenção, enfim, existem vários recursos e a aplicação desse recurso, né, orientados pela Escritura. Então, aí o católico diz assim, não, mas nós não fazemos assim, né, querendo dizer que a igreja católica é a melhor igreja, é a única igreja verdadeira, né. Então, como a gente pode filosofar, como a gente pode usar a filosofia para refutar o catolicismo? Então, de forma básica, o católico pega as coisas ruins que as pessoas fazem com o dízimo e começam a jogar argumentos contra a fé protestante, certo? E como a gente pode refutar isso, certo? A gente refuta assim. Então, eu estou meio que praticando a filosofia para apresentar o evangelho, por exemplo. Então, bem, existem seitas pentecostais, que são os neopentecostais, e isso não são bíblicas, não são práticas bíblicas. Então, você vai mostrando por onde deve caminhar o raciocínio. Porque o raciocínio dos adeptos de seitas e religiões é deturpado. Então você precisa retornar para a Escritura. Não sai da Escritura, você retorna para a Escritura criando perguntas, né? Ó, não é por aí. Vamos ver o que a Bíblia ensina? Aí você diz, ó, a Bíblia ensina isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas, aí você mostrou o que a Bíblia ensina. Positivo. Você já começa a refutar, já começa a filosofar. Aí agora é a sua vez de levantar o jogo, fazendo o seguinte. Mas essas seitas neopentecostais que não são igrejas de Cristo, certo? Do mesmo modo, inclui-se o catolicismo. Aí a pessoa fica assim, ó, de mãos erguidas, né? Aí ele pode interiormente perguntar, mas por que você disse que o catolicismo está inserido nisso? Aí você pega uma abordagem histórica. Olha, só você vê no século XVI, XVII, o que o catolicismo fez e ainda faz. Por exemplo, a venda da indulgência.
Eles não cobravam o dízimo para salvar a alma do purgatório, que é uma coisa que não existe purgatório. Eles cobravam a venda da indulgência, era um pagamento X que você dava para comprar um terreno no reino de Deus. Então você comprava por meio do cardeal Tetzel a possibilidade de estar no reino de Deus. Então o catolicismo ensina isso. A salvação por meio das obras. Aí você retorna para onde? Para a Escritura. Mas não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pelos méritos de Cristo. Então o catolicismo faz parte, sim, dessas seitas neopentecostais que defamam, que negam o sentido bíblico do dízimo, das doutrinas, e assim você consegue filosofar, trazer a Bíblia, trazer a história para refutar essas ideias. Agora, sim, por meio, obviamente, de um tempo, de um amadurecimento, de pensamento que a filosofia te dá. Então, eu vou mostrar aqui a vocês um slide. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Pronto. A atitude filosófica. O ponto de partida. Então, a filosofia nasce com algum tipo de curiosidade, de espanto, de assombro, certo? Então, você, por exemplo, você está de noite e vê uma sombra. E você tem duas atitudes. Procurar saber o que é. O que foi aquela sombra? O que foi aquele vulto que eu vi? Foi um rato? Foi uma cobra? Foi um morcego? Entendeu? Tem essa atitude de saber o que é. Certo? Depois que você sabe o que é, por que foi isso? Por que é? O que foi isso? E como é? E a outra forma dele lidar com isso é fugir, se esconder, ter medo. Então, a razão filosófica, a atitude filosófica, ela não te dá medo, ela te dá capacidade de saber o que é as coisas, certo? De forma essencial, certo? Então, a atitude filosófica nasce justamente isso aí, do meio do espanto, né? Você está, como deu sempre, né? De noite você é um vulto, você vê um som, né? Aí você, o que foi isso? Ou você tem medo e se esconde e não procura saber e fica preso em um mundo de falsas crenças, ou você procura saber o que foi, o que é, procura saber o que de fato é as coisas. Então você tem uma escolha, saber o que é ou ficar em algo que você apenas imaginou, que muitas das vezes poderia ser uma ficção, uma ilusão da sua mente. Porque mesmo você evitando a escolha da atitude filosófica, a sua razão procura saber o que é as coisas. Mas, infelizmente, a nossa sociedade, muitas vezes a nossa comunidade, ela não enxerga a atitude mental da alma, né? A capacidade mental do ser humano de conhecer as coisas, né? O que é um raio? O que é a natureza? Quais são as leis físicas e químicas da natureza? A Terra se está em rotação, não é o que é o Sol. Para muitas pessoas na antiguidade, o Sol era um deus, o deus Ra do Antigo Egito. Aí veio Moisés com a revelação de Deus e refutou todas as crenças egípcias e mostrou que a única crença verdadeira era a crença no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Basta você meditar nas pragas do Egito, porque cada praga do Egito era a ação de Deus contra os 10 deuses, os 9 deuses, cada deus que o Egito cultuava. Então, cada deus, cada praga estava acabando com a crença em um deus egípcio. E assim por diante, esse conflito espiritual, esse conflito cósmico, também é um conflito social, cultural, demográfico, geográfico, econômico, ético, sobre a verdade absoluta. Então, é por meio dessas atitudes filosóficas que a gente consegue saber o que é. Você vê Moisés. Moisés estava no deserto, viu a sarça ardente, teve esse episódio, teve esse acontecimento, e ele não se escondeu. Ele procurou saber o que é. Então, ele teve uma atitude filosófica, certo? De conhecer a revelação divina. E assim, muitos outros casos que a gente poderia trazer aqui para vocês. Mas só para vocês poderem aí pegar a questão, tá bom? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui o desenho daqui da Mafalda, tá? Mas esse desenho diz assim, ó, no primeiro quadrinho. Olha, este mundo, olha, este é o mundo, está vendo. Olha, este é o mundo, está vendo? Então, Mafalda
está conversando com o ursinho e aponta para o globo Terra, certo? E ela diz assim ao ursinho, olha o mundo. Você está vendo este mundo? Mostrando para o ursinho, né? O globo Terra. No segundo quadrinho diz assim, sabe por que este mundo é bonito? Aí ela faz uma pergunta ao ursinho, por que este mundo é bonito? Por que é? Aí uma fala diz assim, porque é o modelo reproduzido. Aí esse modelo reproduzido é bonito. Mas ela diz assim, o original é um desastre. Veja, o que a gente pode imaginar aqui? Várias questões. Quando a gente representa algo, pode ser que haja uma deformação. Por exemplo, a gente estuda geografia. A gente pega o estudo da cartografia, o estudo dos mapas. Aí você vai ter vários modelos, várias formas, várias é, representações de ver um mapa, né? O mapa do Brasil, o mapa do estado de Pernambuco, o mapa do Paraná, do Amazonas, né? Toda essa questão. Então, ela vai ter uma deformação. Aí, embaixo dos mapas, que você pode pegar qualquer tipo de mapa, vai estar a escala, uma reguinha, que vai fazer, tipo, um diâmetro, uma distância, que vai reduzir a imagem real a uma imagem muito pequena. Então, vai ter a deformação. Então, não vai conter todos os detalhes que o mundo real tem. Então, a representação, certo? Não é o mundo real. A mesma coisa é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma representação, né, as sombras, né, da verdadeira face de Cristo. Então não é profundamente real, mas quando surge o Novo Testamento, nós temos o mundo real. Porém, o que Malfado está querendo nos dizer aqui, dentro dessa crítica, é que o mundo pode ser ruim se a gente conhece o mundo realmente. E aí, será que isso é verdade? Porque Malfado está dizendo isso. O mundo, ele é bonito, o mundo, ele é agradável, o mundo, ele é fantástico, bom de se ver, de praticar, porque ele é uma representação, ele não é o original. Mas Mafalda, quando diz assim, olha, existe o original, mas esse original não causa em Mafalda uma transformação de vida, mas uma deformação em si, diferentemente da representação do mundo. Por quê? Porque Mafalda, pelo menos numa leitura muito básica, ela está dizendo que o mundo ele é ruim se a gente ver pelo original. Será que isso é verdade, pessoal? Por exemplo, o mundo que a academia científica, o mundo que o Estado político te diz, o mundo cultural, o mundo midiático, o mundo artístico, o mundo musical, tem uma representação. Todo mundo é bom, todo mundo se ama, todo mundo se gosta. Por quê? Não existe um inferno, também não existe um Deus. Não existe julgamento, não existe condenação, não existe salvação. Materialismo dialético. Mas, quando a gente olha para uma árvore, para um tsunami, para um vulcão, para um meteoro destruindo parte da Terra, para um maremoto, para a seca, para a fome causada até mesmo por questões naturais, né? Para o desmatamento, para as queimadas naturais e até mesmo causadas pelo homem, para a poluição do meio ambiente, para todas situações que faz a mente colapsar, a gente percebe que existe um mundo real. Porque a maioria das pessoas elas estão presas em uma representação. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas mentais. A grande parte das pessoas que têm problemas mentais ela tem uma representação de si e do mundo e do que acontece. Mas essas representações que ela está vivendo, né? Eu estou vendo uma coisa. Quem sou eu, né? Não é real. Porque o mundo real não tem essa representação. Então aí as pessoas precisam de tratamento, né? Precisam de cuidado e tudo mais. Às vezes não podem nem sequer chegar à cura. Mas, no nosso caso, a maioria das pessoas hoje em dia não procuram sair do mundo real, imaginário, porque o mundo real diz assim, olha, existem os 10 mandamentos, existe o poder do evangelho, a revelação do Novo Testamento, existe, né? Enfim. Então as pessoas ficam quando não são transformadas pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas preferem a representação,
que é um mundo sem Deus. É um mundo onde Deus está morto. E é por isso que eu até pedi para você assistir o filme, né? Deus não está morto. Então esse é o mundo da representação. Quando a gente mostra o mundo real, o mundo original, as pessoas ficam com medo, ficam com pavor. E assim, nesse mundo real, nesse mundo original, as nossas vontades, que muitas vezes não é a vontade de Deus, os nossos desejos, as nossas, né, atitudes, não têm base bíblica. Então, esse mundo que Deus criou para nós, as pessoas que são perdidas, é um mundo que não agrada. Por exemplo, você pega uma pessoa, o reino de Deus é isso. As pessoas não estão nem aí. Eles preferem uma bebida, preferem a farra, preferem a fama desse mundo. Mas, graças a Deus pela morte, porque somente o cristão, nascido novo, vê a morte, a esperança e o portal para o reino de Deus e a devida separação entre o mal e o bem. Ainda que um rico e um pobre morra, há uma diferença se um deles aceitou ou não a Cristo. Porque para o mundo natural, se é rico, se é pobre, se é filósofo ou se é um analfabeto, isso não importa. O que de fato importa é se você tem o Cristo, porque o Cristo é o quê? A verdade. Aí sim, quando o corpo morre, mas o mundo espiritual é eterno. Então, quem morreu sem Cristo está realmente condenado e não há mais o que fazer. Mas quem morreu com Cristo, está tudo bem, está tudo certo, não tem nenhum problema, certo? Então isso é interessante ver que a filosofia também trabalha com isso. Basta a razão caminhar, não ser impedida por ideologias, dogmas que não têm parecer, base no mundo original. O mundo original só é ruim para nós, uma vez que a gente não quer. A Bíblia só é ruim para nós, uma vez que a gente não quer entender a palavra de Deus. Aí sim. É por isso que existem até pastores, falsos pastores, né? Que até muito tempo atrás, antes de eu me formar, nem sequer eu pensava nisso, tem um pastor que interpreta na Bíblia dizendo que poderia ter duas mulheres. Olha aí, que coisa absurda. Né? E assim por dentro. Hoje tem pastores, né? Que até tem grau de teologia assinado pelo MEC. Né? Muito cuidado com isso aí, com o MEC. Que são homossexuais. Tem igrejas, vivem disso. Olha aí. É um mundo aberrante. Esse é o mundo da representação. Não é bonito. É bonito para o pervertido, mas o mundo real para nós é maravilhoso. A gente conhece a criação de Deus, tá bom? Bem, vou caminhar aqui para o nosso estudo, aprimorar aqui o assunto. Veja, a gente vai aqui, por volta aí, falar um pouquinho sobre o nascimento da filosofia na Grécia, né? E nesse nascimento surgiu aqui do filósofo, a gente começou aqui a explanar. A filosofia ateniense, grega, helênica, ela surge por volta do século VI a.C., a chamada Grécia Antiga. Havia um contexto de transição entre o mito para o logos, ou seja, a filosofia só nasceu, só pôde assim se desenvolver, ou só pôde ter chance de nascer, porque existia um mito. Por exemplo, no Brasil existem mitos, como Saci, Cuca, vários, né? O Deus Tupã, né? O folclore brasileiro, né? É um mito. E na Grécia também havia mitos, assim como na China, em vários continentes. Mas a Grécia desenvolveu a preocupação em usar a razão. E essa razão é a atitude filosófica que nasceu a filosofia para refutar os mitos, porque os mitos não são reais, concorda? Então a palavra filosofia que a gente viu é amor ao saber. Então a filosofia procura dar explicações racionais para a sociedade, para a civilização, para os comportamentos e para a natureza. Isso não quer dizer que eles conseguiram responder tudo, não conseguiram 100% trazer todas as respostas para o bem viver. Não, foram e são tentativas de chegar na verdade, certo? Mas, sobretudo, deixando as falsificações do mundo, que a gente vê como representação, o mito.
A princípio surgiram os pré-socráticos, né? Que eles são os filósofos da natureza. São os primeiros filósofos que vão aí trabalhar a questão da natureza, certo? Nós temos entre eles a preocupação com a physis, né? Nós temos Sócrates, seus pré-socráticos, depois vai ter Sócrates, né? Que vai ser mais antropológico, certo? Os principais pensadores aí da filosofia pré-socrática, que é antes de Sócrates, é Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Pitágoras, Heráclito. Eu gosto muito de Heráclito, é tanto que ele vai falar muito sobre o Logos, certo? Parmênides, Empedocles e Demócrito. Esses são os principais filósofos pré-socráticos, certo? Cada um em um momento, em uma região, certo? Eles vão desenvolver uma teoria, uma hipótese, uma filosofia para refutar os mitos, para refutar as falsas religiões. Veja só, Tales de Mileto. É óbvio que Tales de Mileto ele vai atribuir a água o elemento primordial que deu origem a tudo, certo? Então, que seria o princípio. Como as coisas nasceram, de qual princípio nasceu para Tales de Mileto, não era Zeus, não era Poseidon, não era Hades, mas a água, certo? É o princípio. Então, ele vai dizer o quê? Que tudo surge da água. Então, já é uma tentativa de encontrar razão, encontrar a verdade, e deixando a falsificação do mundo, certo? Anaximandro, ele vai ser um pouco diferente. Ele vai falar sobre, em vez da água, ele vai falar sobre apeiron, que é algo indefinido. Então ele vai dizer que o cosmos nasce do indefinido. Isso é muito abrangente, tá bom? Anaximenes volta a dizer que o princípio de todas as coisas é o ar. Porque para ele as transformações pela densidade era a explicação para o mundo. Pitágoras queria explicar o mundo através dos números. Então ele via nisso aí a harmonia, a matemática da realidade. Heráclito, ele via que o mundo surgiu do fogo, ou foi produzido pelo fogo, e via que isso daria mudança. E tanto que ele vai falar muito sobre tudo flui, ou pantarrem. A realidade é movimento. Já Parmênides, ele vai falar que é o ser, né? O mundo veio do ser, do imutável. Então o ser é, o não ser não é. Empedocles fala de 4 elementos como princípio do mundo, né? A terra, o ar, o fogo e a água. Então a mistura, a separação forma o mundo, forma o cosmos. Então nós temos, por último, Demócrito. Ele agora, depois de muito tempo, vai falar sobre o átomo, já, né, sobre o vazio. Então ele vai trabalhar uma antecipação de um modelo atômico, de modelo de ideias atômicas modernas, né, do átomo, das moléculas, das partículas, né, que hoje já falamos sobre bóson, das ondas, né, mas de forma que partiu desse pensador. Então você vê um crescimento e um abandono de certas ideias, primeiramente mitológicas, para ideias mais físicas e químicas e outras ideias mais metafísicas. Então essa é uma particularmente algo muito importante para o desdobramento, o nascimento e a construção do modelo científico da filosofia, porque você não vai ter apenas os pré-socráticos, você vai ter os socráticos, tá? E depois você vai ter lá na frente os antissocráticos, tá? Bem, nós temos agora um pouquinho falando sobre os pré-socráticos, vamos falar agora sobre Sócrates, que vai ser uma virada, né, dos estudos da natureza, vamos deixar um pouco de fora, para o estudo da sociedade, do homem, né, da política, da polis. Então, Sócrates viveu em Atenas em 470 a 399 a.C. Não deixa nada escrito, né, só sabemos algo sobre Sócrates por causa dos escritos e dos diálogos de Platão. Ele ensinava nas praças, como de costumes, por perguntas e diálogos. Um método que nós conhecemos dessa forma de trabalhar é o método maêutico, né? Que ele, quando perguntava, não perguntava querendo botar ninguém para trás, né?
e nem dizer que era o melhor conhecedor, mas perguntava para que as pessoas pudessem encontrar a mesma verdade que poderia encontrar por meio da pergunta da maiêutica, que era o que? Criar ou deixar nascer as verdadeiras ideias, abandonando assim as falsas teorias. Então, o que ele muito usou, né, o que é marcado nesse período socrático, é o conhece-te a ti mesmo, isso eu sei que nada sei. Isso é muito importante também para a psicologia, para a psicanálise, para a pedagogia. Né? Quando um sujeito, quando uma pessoa não conhece quem ele é, não conhece suas capacidades, suas forças, sua ação no mundo, nem para onde vai, nem para onde está indo, né? Na verdade, nem de onde veio. Então é necessário fazer um autoconhecimento, um autoexame de si e dos seus pensamentos e poder assim viver bem na sociedade. Após isso, esse autoconhecimento, essa autodescoberta de homem e de mulher, ele passa agora, dentro desse período, a ter uma frase muito importante que é só sei que nada sei, ou seja, muitas das ideias que eu tenho podem ser falsas. E as ideias verdadeiras, elas estão comigo também, se eu procurar ter essas ideias, porque de fato elas existem. Então, nesse período socrático, existe uma preocupação muito grande com a questão ética, com a questão da moral, como centro de toda a reflexão. Por quê? Muitas pessoas ruins chegam ao poder. Mas por que chegam ao poder? Entendeu? É a virtude como conhecimento. Então, não basta ter conhecimento. Não basta ser um bom matemático, não basta ser um bom químico, não basta ser um bom historiador, não basta ser um bom artista, mas tem que ser uma pessoa que desenvolva a virtude, como amor, justiça, verdade, igualdade, certo? Então, Sócrates, infelizmente, morre condenado por uma acusação, né, do Estado, né, que ele estavam dizendo que estava corrompendo a sociedade. Então, é justamente o que aconteceu com Mafalda. Sócrates procurava o mundo real, procurava o mundo original, e esse mundo original não casava muito com as atitudes das pessoas daquela época. Então, as pessoas não queriam mudança, não queriam o mundo real. Então, acabaram assim matando o Sócrates por diversas questões, uma delas por corromper a juventude. É óbvio que nós estamos utilizando aqui uma narrativa, um pensamento que se aproxima da nossa concepção, porque muitas vezes a própria filosofia acaba sendo usada para negar a fé cristã, como por exemplo Friedrich Nietzsche usou a filosofia para tentar acabar com a fé cristã. Então a gente precisa ter cuidado na abordagem, certo? Bem, depois nós temos Platão, foi o discípulo de Sócrates, fundador da Academia de Atenas, criou a teoria das ideias, ou a teoria das formas, né? É onde ele vai meio que espiritualizar, né, o mundo, né, de Deus, certo? E um mundo humano. Mas o mundo perfeito, o mundo eterno, o mundo santo, o mundo de justiça, é o mundo das ideias, o mundo da forma. Já o nosso mundo material, ele é passivo de decadência, passivo de deformação, de engano. Então, ele vai trabalhar essas questões. O mundo sensível, nosso mundo físico, ele é imperfeito, o mundo que nossos olhos veem, que nosso corpo sente, certo? Haja vista, nós podemos dizer assim que sim e não. Sim e não por quê? Porque esse mundo que nós estamos vivendo atualmente é um mundo imperfeito por causa do nosso pecado. Sem esse pecado, o mundo seria profundamente perfeito. O mundo das ideias é eterno, perfeito. A ideia de justiça, de beleza, é óbvio que o mundo que Deus criou, o mundo espiritual, ele é perfeito. Não existe maldade. A maldade que se for existir é exterminada na raiz imediatamente. Não existe espaço nem para o mal poder se propagar. É exterminado. Mas esse mundo material permitiu a propagação do mal. Cabe a nós combatê-lo, né? Mostrar, né, a fé cristã. Então escreveu obras como A República, onde ele defende que os filósofos deveriam ser os governadores da sociedade. Ele vai também, nessas obras, dividir a alma e a sociedade em três partes, como razão, coragem e desejo. É óbvio que, assim, nem tudo que eles escreveram a gente vai aceitar. Nem tudo que eles disseram é verdadeiro. Mas o que é verdadeiro, de fato, nós devemos aceitar.
certo? É como a Bíblia diz, examinar tudo e retém somente o bem. Então nós estamos examinando a própria filosofia, mas retendo o que é bom, verdadeiro e útil, certo? Por último, nós temos o Aristóteles. Nós podemos classificar ele como realista da filosofia. Ele foi discípulo de Platão e criticou o idealismo platônico. Ele foi fundador do Liceu. Ele foi o pai da lógica formal e da classificação das ciências. Então, é o Aristóteles que ele vai meio que criar uma física, criar uma matemática, certo? Para a filosofia. É onde questões abstratas conseguem mostrar se tal pensamento é correto e se tal pensamento é incorreto, por meio da lógica, que seria a parte mais matemática, mais exata da filosofia, que é a lógica. Então, as principais ideias que ele tem é que tudo é composto de matéria e forma. A teoria heliomórfica. Então, tudo é matéria e tudo é forma. Né? A busca humana pela felicidade, que ele fala sobre eudaimonia, né? Mas essa felicidade, essa eudaimonia, é uma felicidade virtuosa. Então, esses pensadores, ele diz assim que tanto a felicidade quanto o conhecimento, eles precisam ser virtuoso. Não existe felicidade e não existe conhecimento sem a virtude. Então, a virtude está no meu termo. Né? Então, tudo precisa de uma virtude, seja era para compreender matéria e forma, para eudaimonia, a virtude precisa meio que reger, harmonizar todo o ato humano. Então, Aristóteles ele foi muito profundo, ele foi o mais científico do que a gente já podemos citar aqui, porque ele vai se dedicar muito à política, muito à biologia, metafísica, física, ética, retórica. Ele vai assim mergulhar no mundo, né, trazendo muitos dados importantes, certo? Bem, a gente viu que Platão aponta para o mundo das ideias, que nós podemos dizer que também é um mundo espiritual. Aristóteles aponta para o mundo físico, não é? Em síntese, os dois criam uma razão, criam um diálogo, criam um saber, né? Desses dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Então, é, resumindo aqui o nosso assunto, falamos sobre os pré-socráticos. O que, é que vão trabalhar? O que é a natureza? O que é o cosmos? O que é o mundo, né? Arquê. O Sócrates, nós vamos estudar o quê? O que é o viver bem? Então, Platão vai procurar, com sua filosofia, trabalhar sobre o que é real. Então, Aristóteles vai procurar organizar o mundo natural e o mundo social, né? Organizar a vida e o saber. Nesse vídeo, nosso foco maior foi falar sobre atitude filosófica. E de forma resumida, a atitude filosófica vai procurar fazer perguntas como o que é uma coisa, um valor, uma ideia, um comportamento. A filosofia pergunta qual é a realidade e qual é a significação de algo, não importa qual coisa seja. Não somente pergunta sobre o que é, mas também pergunta sobre como é uma coisa, uma ideia, como é um valor, como é um comportamento. Então, a filosofia indaga como é a estrutura ou o sistema de relação que constitui a realidade de algo. Também pergunta por que é uma coisa, uma ideia, um valor, um comportamento. Por que algo existe? Qual é a origem ou a causa de uma coisa, uma ideia, de um valor, de um comportamento? Então, a atitude filosófica inicia-se dirigindo-se a essas ligações ao mundo que nos rodeia e as relações que mantemos com ele. Por isso, pouco a pouco, as perguntas da filosofia se dirigem ao próprio pensamento. O que é o pensar? O que é o como pensar? Por que é o pensar? A filosofia torna-se então o pensamento interrogando
Muito bem, até o próximo vídeo, tá bom? Forte abraço, bons estudos aí. Dúvida é só entrar em contato com o nosso canal aí. Deixa eu só mudar aqui a configuração. Pronto, esse aqui, ó. Tá certo agora. Tivemos uma pequena queda de internet, mas acho que deu tudo certo. Qualquer dúvida é só trazer para nós.